E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Preparados para uma viagem que vai mexer com a sua mente? Hoje vamos falar de algo que sempre nos fascinou. Pessoas com habilidades que parecem desafiar tudo o que conhecemos. Já imaginou encontrar alguém que pode fazer coisas que só vemos em filmes? Pois é, a realidade pode ser mais estranha e maravilhosa do que a ficção. Vamos mergulhar em alguns casos reais de indivíduos que, por algum motivo misterioso, parecem ter poderes sobrenaturais, desde proezas de força inexplicáveis até mentes que dobram a própria realidade. São histórias que deixam cientistas coçando a cabeça e curiosos de queixo caído. É um mundo de mistérios fascinantes. Então, fiquem ligados, porque o que vocês vão ver hoje pode fazer vocês questionarem os limites do impossível. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas explorações. Hoje, vamos mergulhar em um tema que sempre nos fascina: os limites da capacidade humana. Já imaginaram ter uma habilidade tão extraordinária que desafia qualquer lógica? Pois é exatamente isso que vamos explorar. Preparem-se para conhecer pessoas que parecem ter saído de filmes de super-heróis, mas que são reais e deixaram cientistas e o mundo inteiro de queixo caído. É hora de descobrir histórias incríveis que nos fazem questionar o que realmente é possível. Vamos começar com uma jovem russa que ficou conhecida como a menina com visão de raio-x. Seu nome é Natasha Demkina. Desde os 10 anos de idade, Natasha afirma ter a capacidade de ver o interior do corpo humano, identificando órgãos, anomalias e até mesmo doenças. Imaginem só, uma criança que, em vez de ver as roupinhas novas dos coleguinhas, via o esqueleto e os órgãos deles. Aos 10 anos após uma cirurgia de apendicite, Natasha disse que sua visão mudou e, de repente, ela podia ver através da pele das pessoas. A princípio, sua mãe ficou preocupada, mas logo Natasha começou a descrever os problemas de saúde de familiares e amigos com uma precisão impressionante. Ela descrevia órgãos como se estivesse vendo-os em um atlas de anatomia, algo totalmente fora do comum para uma menina sem nenhum conhecimento médico formal. A fama de Natasha se espalhou rapidamente pela Rússia e logo ela estava sendo testada por médicos e cientistas. Em um dos testes mais notáveis, realizado em Londres e depois em Nova York, ela foi convidada a diagnosticar pacientes que tinham condições médicas conhecidas, mas não reveladas a ela. Os resultados foram mistos, gerando controvérsia. Alguns cientistas a consideraram uma fraude, apontando que suas descrições eram genéricas ou que ela tinha taxas de acerto próximas ao acaso. No entanto, outros ficaram impressionados com a precisão de algumas de suas observações, especialmente em casos onde ela apontou cicatrizes de cirurgias antigas ou anormalidades que seriam difíceis de adivinhar. Ela chegou a diagnosticar uma mulher que havia tido uma cirurgia de apendicite exatamente no lado oposto do corpo, uma condição extremamente rara. O que é mais fascinante é que Natasha alegava ter duas visões: a visão normal e a visão médica, que ela podia ligar e desligar à vontade. Quando ativava a segunda, ela descrevia o corpo como um mapa colorido que revelava as condições de saúde. Embora a ciência ocidental ainda não tenha conseguido explicar ou replicar completamente suas habilidades, a história de Natasha nos força a olhar para a medicina e a percepção humana de uma forma totalmente nova. Ela se tornou um símbolo do mistério e do potencial inexplorado da mente humana, uma verdadeira lenda viva que continua a inspirar debates e estudos sobre a percepção. É de arrepiar, não é? Pensar que alguém pode ter um tipo de visão tão diferente da nossa. Agora, vamos mudar de perspectiva e falar de alguém que, ironicamente, encontrou a luz na escuridão. Conheçam Ben Underwood. Cego desde os 3 anos de idade devido a um câncer de retina, Ben enfrentou um mundo sem imagens. Mas ele se recusou a ser limitado por sua condição.
Em vez de usar bengala ou cão-guia, ele desenvolveu uma habilidade tão impressionante que o fez ver o mundo de uma forma totalmente única. A ecolocalização. Sim, como morcegos e golfinhos. Ben emitia um som agudo com a boca, um clique, e ouvia o eco desse som ricochetear nos objetos ao seu redor. Com base nas variações desses ecos, ele conseguia criar um mapa mental detalhado do ambiente. A história de Ben é uma prova do poder da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e compensar perdas sensoriais. Para Ben, as áreas do cérebro normalmente usadas para a visão passaram a ser ativadas pela audição e pelo processamento dos ecos. Isso significa que ele estava literalmente usando partes do seu cérebro visual para ver com o som. É um exemplo incrível de como o corpo humano se adapta e encontra maneiras criativas de superar desafios. As pessoas ficavam boquiabertas ao ver Ben andar de bicicleta, jogar basquete, patinar e até mesmo jogar videogames, tudo sem visão, apenas com seus cliques. Ele era capaz de identificar a localização de objetos, distinguir texturas e até mesmo saber se uma porta estava aberta ou fechada. A habilidade de Ben era tão avançada que chamou a atenção de cientistas e pesquisadores em todo o mundo, que estudaram seu cérebro para entender como ele conseguia fazer isso. Ele não apenas compensava a falta de visão, mas transcendia as limitações que a maioria das pessoas cegas enfrentava. Infelizmente, Ben Underwood nos deixou cedo, aos 16 anos, devido ao mesmo câncer que o cegou. Mas seu legado vive, inspirando milhões de pessoas e provando que a deficiência não define o potencial de ninguém. Ele nos mostrou que, mesmo na ausência de um sentido, a mente humana pode criar novas formas de perceber o mundo e que os limites são, muitas vezes, apenas percepções. É uma história de resiliência e inovação que nos lembra da força do espírito humano. Por fim, vamos viajar até a Malásia para conhecer uma figura que parecia desafiar a física. Liu Tou Lin, o Homem Magnético. Liu era capaz de fazer objetos de metal, como talheres, moedas e até mesmo um ferro de passar roupas, grudarem em sua pele como se ele fosse um ímã humano. O mais impressionante é que esses objetos não apenas se prendiam, mas ele conseguia mantê-los equilibrados em seu corpo, inclusive os mais pesados. Ele chegou a puxar um carro com uma corda amarrada a uma placa de metal que estava colada em seu abdômen. Vocês têm noção disso? Puxar um carro com a força do magnetismo do próprio corpo? Ao contrário do que se poderia pensar, Liu Tou Lin não tinha nenhuma propriedade magnética em seu corpo que pudesse ser medida por instrumentos científicos. Os testes realizados com ele mostraram que não havia nenhum campo magnético detectável emanando de seu corpo. A explicação mais aceita, embora ainda não totalmente compreendida, é que sua pele possuía uma textura e um coeficiente de atrito incomuns que permitiam que os objetos metálicos grudassem nela como se fosse um vácuo. Além disso, Liu tinha um controle muscular e uma capacidade de equilíbrio extraordinários que o ajudavam a manter os objetos no lugar. É como se sua pele e seus músculos tivessem uma aderência superpoderosa. Liu Tou Lin se tornou uma celebridade em sua terra natal e uma curiosidade científica global. Sua família, inclusive, relatou que alguns de seus filhos e netos também exibiam habilidades semelhantes, o que sugere que pode haver um componente genético ligado à textura da pele ou à capacidade de controle muscular. O caso de Liu nos faz pensar que talvez existam características físicas humanas que ainda não compreendemos completamente e que podem levar a habilidades que parecem mágicas, mas que são puramente biológicas. Ele nos deixou em 2020, mas sua lenda vive como um testemunho das maravilhas inexplicáveis do corpo humano. É um lembrete de que nosso organismo é um universo de possibilidades e que a ciência ainda tem muito a descobrir. Bom, pessoal, essas foram apenas 3 das muitas histórias incríveis de pessoas com habilidades extraordinárias que desafiam nossa compreensão do mundo e do que é possível.
Desde a visão além do alcance de Natasha, passando pela audição que cria imagens de Ben, até o magnetismo peculiar de Liv. Cada uma delas nos mostra que a capacidade humana é muito mais vasta e misteriosa do que imaginamos. Elas nos inspiram a questionar, a explorar e a acreditar no potencial ilimitado de cada um de nós. E vocês? O que acharam dessas histórias? Conhecem mais alguém com habilidades impressionantes? Compartilhem suas opiniões e suas próprias histórias nos comentários aqui embaixo. Agora vamos a outro caso e vamos mergulhar em algo que desafia a nossa compreensão do que é possível. J.A. pensou de os super-heróis dos quadrinhos e dos desenhos existissem no mundo real? Pessoas com habilidades tão extraordinárias que parecem saídas de um filme de ficção científica? Bem, preparem-se, porque o que vou partilhar com vocês hoje vai abalar suas crenças. Vamos falar de alguns indivíduos verdadeiramente notáveis, cujas capacidades desafiam a ciência e a lógica. Pessoas que nos fazem questionar os limites do corpo e da mente humana. É algo absolutamente fascinante e um pouco assustador, ao mesmo tempo. Comecemos por um homem que é um verdadeiro prodígio mental, Daniel Tammet. Já imaginaram ter uma memória tão vasta que conseguem recitar o pi até dezenas de milhares de casas decimais? Ou aprender uma língua inteira, como o islandês, em apenas uma semana? Sim, o Daniel consegue fazer isso. Ele é um autista savant, uma condição neurológica rara, que lhe confere habilidades cognitivas e de memória absolutamente incríveis. Para ele, os números não são apenas símbolos abstratos. Ele vê cada número até 10.000 como uma forma, cor e textura únicas. Ele descreve o 289 como particularmente feio, enquanto o 333 é atraente. Esta é a sua sinestesia, a capacidade de misturar sensações. A mente de Daniel é como um supercomputador orgânico. Ele consegue realizar cálculos matemáticos complexos na sua cabeça em questão de segundos, visualizar as respostas como paisagens numéricas. Pensem na facilidade com que ele pode processar informações, aprender novos idiomas e resolver problemas que nos levariam horas, ou talvez nunca conseguiríamos resolver. A sua história é um testemunho do potencial inexplorado do cérebro humano e de como as condições neurológicas, embora desafiadoras, podem às vezes desbloquear capacidades verdadeiramente notáveis. É um lembrete de que a mente humana é um universo em si mesma, cheio de mistérios e maravilhas. Agora, vamos mudar de cenário e entrar no mundo dos reflexos sobre-humanos. Apresento-vos Isao Machi, o samurai moderno. Se a história de Daniel Tammet nos impressionou com o poder da mente, Isao vai impressionar-nos com a mestria do corpo. Imaginem alguém que consegue cortar uma bala disparada do ar com uma espada. Não é um efeito especial de Hollywood. É a realidade de Isao Machi. Ele é um mestre da Yaijutsu, a arte de desembainhar a espada e cortar num único movimento. A sua precisão e velocidade são tão impressionantes que ele entrou para o livro Guinness dos Recordes por feitos como cortar um feijão de milho atirado a 160 km/h. O que torna Isao tão especial? Cientistas estudaram os seus reflexos e descobriram que ele não vê o objeto a vir e reage como a maioria de nós. Em vez disso, o seu cérebro processa a trajetória do objeto e a sua intenção de ataque num nível quase subconsciente, antecipando o movimento antes que a bala esteja sequer visível no ponto de corte. É como se o seu cérebro pudesse prever o futuro em milissegundos. É uma combinação de anos de treino rigoroso, disciplina mental e uma predisposição neurológica única que lhe permite operar a um nível muito acima do comum. Ele está, literalmente, a operar num plano de existência onde a antecipação é tão rápida que parece reação instantânea. É uma demonstração de como a prática e a concentração podem levar o corpo humano a limites extraordinários. E agora, preparem-se para algo que vai eletrizar-vos, literalmente. Conheçam Raj Mohan Nair,
O homem elétrico da Índia. Raj é capaz de suportar descargas elétricas que seriam fatais para qualquer pessoa normal. Já viram aqueles filmes em que o herói leva um choque e fica carbonizado? Bem, Raj suporta isso sem sofrer danos aparentes. Ele consegue conduzir eletricidade através do seu corpo, ligar um aparelho elétrico à sua pele e até acender uma lâmpada com o seu toque. Este fenômeno é um dos mais inexplicáveis. A maioria das pessoas morreria instantaneamente ao receber a mesma quantidade de voltagem que Raj pode tolerar. Os cientistas ainda não têm uma explicação definitiva para a sua habilidade. Algumas teorias sugerem que a sua pele tem uma resistência elétrica muito mais alta do que a média, impedindo que a corrente elétrica cause danos internos aos seus órgãos vitais. Outra teoria é que a corrente não atravessa o seu coração de forma letal, talvez encontrando um caminho de menor resistência através do seu corpo que não afeta os órgãos críticos. Independentemente da explicação exata, é claro que Raj possui uma anomalia biológica que lhe permite interagir com a eletricidade de uma forma que desafia tudo o que sabemos sobre a fisiologia humana. Ele é uma anomalia viva, um enigma elétrico que nos lembra o quão pouco realmente sabemos sobre as capacidades latentes do corpo humano. Estes três indivíduos, Daniel Tammet, Isal Mati e Raj Mohan Nair, são mais do que apenas curiosidades. Eles são um lembrete inspirador do quão diverso e surpreendente o ser humano pode ser. Eles representam a fronteira do que é possível, desafiando a nossa compreensão da mente, do corpo e da forma como interagimos com o mundo. As suas histórias não são apenas sobre habilidades extraordinárias, mas também sobre dedicação, persistência e, em alguns casos, sobre a maneira única como o seu corpo ou mente foram construídos. Cada um deles nos faz pensar: o que mais é possível? Que outros potenciais estão adormecidos dentro de nós à espera de serem descobertos ou desenvolvidos? Seja através de uma condição neurológica rara, de anos de prática intensiva, ou de uma peculiaridade biológica ainda por explicar, estes indivíduos mostram-nos que a realidade pode ser muito mais estranha e fascinante do que a ficção. Eles quebram as barreiras das nossas expectativas e expandem os horizontes do que acreditávamos ser alcançável. Agora mergulharemos em um tema que sempre fascinou a humanidade: os poderes psíquicos, telepatia, premonição, clarividência. Muitos afirmam possuir essas habilidades extraordinárias, mas será que elas realmente existem? Ou estamos falando de uma intrincada dança entre ilusão e realidade? A história está repleta de relatos de indivíduos que supostamente possuíam dons sobrenaturais. Desde oráculos da antiguidade até os médiuns das sessões espíritas do século XIX, a crença na capacidade de ir além dos 5 sentidos sempre foi uma constante em diversas culturas. Quem nunca ouviu falar de alguém que sonhou com um evento antes que ele acontecesse? Ou teve a sensação de que algo ruim estava prestes a ocorrer? Essas experiências pessoais alimentam a chama da curiosidade e da esperança de que existe algo mais, algo misterioso e inexplicável, aguardando para ser desvendado. Mas para cada relato de um poder psíquico, existe também uma legião de céticos dispostos a investigar e muitas vezes desmascarar essas alegações. E aqui um nome se destaca: James Randi. Conhecido como o Mago Incansável, Randi dedicou grande parte de sua vida a expor fraudes e charlatães que lucravam com a crença no paranormal. Ele ofereceu um prêmio de $1 milhão a qualquer um que pudesse demonstrar uma habilidade paranormal sob condições controladas e científicas. Spoiler alert: o prêmio nunca foi reivindicado. Randi nos mostrou que o que muitas vezes parecem poderes sobrenaturais pode ser explicado por truques de mágica, leitura fria, sugestão ou até mesmo pura coincidência. Ele desmascarou médiuns famosos que afirmavam se comunicar com os mortos, revelando que suas mensagens eram, na verdade, resultado de técnicas astutas de coleta de informações e manipulação psicológica.
Sua metodologia era simples, mas eficaz. Replicar as condições e observar se o fenômeno persistia sem a ajuda de subterfúgios. E na maioria das vezes, não persistia. Mesmo assim, a nossa atração pelo desconhecido e pelo impossível permanece. Por que será que somos tão cativados por essas histórias? Afinal, a ciência ainda não desvendou todos os mistérios do universo, e essa lacuna é fértil para a imaginação. Voltando aos relatos antigos, encontramos histórias fascinantes. Oficiais romanos consultavam augúrios para prever o sucesso de suas batalhas, interpretando o voo dos pássaros ou as entranhas de animais. Os oráculos de Delfos, na Grécia Antiga, eram procurados por reis e plebeus em busca de sabedoria e visões do futuro. Médicos e curandeiros ancestrais muitas vezes combinavam conhecimentos empíricos com rituais que se acreditava terem um poder místico. Esses exemplos mostram como a busca por algo que vai além do tangível é um componente intrínseco da experiência humana. Eles nos lembram que a linha entre o que é possível e o que é impossível é, por vezes, mais tênue do que imaginamos. O que em uma época era considerado bruxaria ou milagre, em outra pode ser explicado pela ciência. Mas a contrapartida também é verdadeira. O que hoje nos parece puro delírio pode, quem sabe, ter alguma base em fenômenos que ainda não compreendemos. A verdade é que nosso mundo está cheio de maravilhas, tanto as explicáveis quanto as que ainda desafiam nosso entendimento. A beleza de tudo isso reside justamente nessa fronteira, onde a curiosidade humana se encontra com o mistério. É essa curiosidade que nos impulsiona a explorar, a questionar e a buscar novas formas de compreender a realidade que nos cerca. E você? O que pensa sobre tudo isso? Acredita em poderes sobrenaturais? Ou é um cético convicto? Talvez esteja em algum lugar no meio, aberto a novas possibilidades, mas sempre com um pé na realidade. O importante é manter a mente aberta e o senso crítico afiado, pois é assim que desvendamos os verdadeiros segredos do universo. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências e opiniões. Adoraria saber o que vocês pensam. Se gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas fascinantes como este, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!